Olá, gente. Boa noite a todas e todos. Começando mais um Boa Noite 247 aqui no dia 12 de setembro, quinta-feira. Eu sou a Gisele Federici, estou aqui com o Alex Onick. Boa noite, Alex. Tudo Olá, bem? Boa noite, tudo bem? Como estão todos? E com o Paulo Moreira Leite. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, boa noite. Vocês estão bem aí? Tudo certo. A gente colocou aí um título de desastre à vista. A gente até tinha colocado uma foto do Bolsonaro no hospital, que ele fez uma live do hospital hoje, estava lá em condições super precárias, mas fez questão de fazer uma live, uma situação meio lamentável ali. Mas estava lá falando que foi operado pelo doutor tal e agora salvaram minha vida, etc. Bom, mas aí a gente mudou a foto porque estava dando a entender que o desastre à vista era sobre a saúde do Bolsonaro, né? Não é isso que a gente vai falar, não temos nenhuma informação sobre o estado de saúde além dos boletins que o hospital já divulga, apenas a informação de que a internação dele vai se estender por mais 4 dias e o Mourão vai continuar como presidente em exercício por esse período. A expectativa é que o Bolsonaro voltasse à presidência amanhã, sexta-feira, mas com essa mudança, ele fica mais 4 dias a partir de amanhã, né? Então, só terça-feira ele voltaria. O desastre à vista que a gente destacou é econômico. Então, a gente vai falar aqui sobre o que está acontecendo no país diante de tantas medidas desastrosas do governo Bolsonaro. Pegando o gancho aí de CPMF, depois da demissão do Marco Sintra, e que o ministro da Economia, Paulo Guedes, continua defendendo o novo imposto, né? Então, o que será que vai ser feito? Vamos falar também da situação do Moro. Será que o Moro vai pedir demissão? Essas especulações hoje, depois de uma nota publicada pelo Guilherme Amado, da época, é de que o Moro está esperando a troca da direção-geral da PF para pedir demissão, e aí ele sairia como o cara que não aceitou ser tirado a responsabilidade, ter sido humilhado em público, né? Tentaria cavar uma saída honrosa do governo, se é que isso é possível, depois de ter sido aliado da família Bolsonaro nas investigações, né, em relação ao Queiroz, ter ficado quieto em muitas ocasiões em que ele poderia ter reagido em relação à autoridade mesmo. Mas, enfim, essa é a avaliação, essa é a análise, conclusão do Guilherme Amado, da época, depois de ter conversado com pessoas do governo, pessoas próximas ao Moro, inclusive. Ele disse que o Moro estaria decidido a fazer isso se o Bolsonaro realmente trocar o comando da PF por alguém que não foi indicado pelo próprio Moro. A gente vai falar da situação do Supremo Tribunal Federal também em relação ao Lula, que a situação está mudando e os ares são de que tudo indica, né, que os resultados dos próximos julgamentos relacionados à Lava Jato devem mudar, e isso favorece o Lula. Ainda nesse assunto, né, o PT, as bancadas do PT entraram no Supremo com notícia-crime contra o Moro e os procuradores, depois dessa vaza-jato que apontou a forte manipulação, o escancaramento da manipulação da Lava Jato para que o Lula não fosse ministro do governo Dilma. A gente vai falar aqui também da despedida da Raquel Dodge hoje, defendendo a democracia, pedindo para o STF ficar em alerta sobre sinais antidemocráticos no país. E a vitória dos estudantes também, que conseguiram um desbloqueio por meio do a partir do MEC de mais de 3 mil bolsas de pós-graduação. Vão mandando aí seus comentários, suas perguntas, a gente vai interagindo aqui ao longo do programa. Se inscrevam no canal, compartilhem o link do Boa Noite e vamos conversando por aqui. Então, vou começar com a situação econômica. O Alex estava comentando aqui antes de começar o Boa Noite e também mencionou na sua coluna hoje no 247 sobre uma entrevista do Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, e que traz uma visão de pelo menos parte, se não inteira, do mercado financeiro a respeito do governo Bolsonaro. Então, o Alex vai comentar um pouco sobre essa entrevista, sobre a situação econômica atual. Eu fiquei muito impressionado, porque eu raramente ouvi qualquer entrevistado tão lacônico, tão reticente, tão inseguro a respeito do que vai acontecer.
o Armínio Fraga foi presidente do Banco Central, hoje administra fundos milionários de investidores estrangeiros, investidores brasileiros, que esses investidores, claro, devem estar pressionando o Armínio, né? Cadê o crescimento que você prometeu? Evidentemente que o Armínio não votou no Fernando Haddad, né? Não sei se votou, ninguém perguntou em quem ele votou, mas certamente não votou no Fernando Haddad e deve ter prometido aos seus investidores, olha, vai ter um novo governo com o Paulo Guedes e tal, né? E não está entregando nada. Então, o que eu consegui entender dessa entrevista, primeiro, é que os jornalistas que falavam, ele só confirmava perguntas. As perguntas eram assim, o senhor acha que a situação está pior do que antes? Resposta do Armínio Fraga, está. Só. Está. O senhor acha que vai melhorar? Não. Tudo assim. E a grande surpresa da noite foi a mudança que o Armínio manifestou no seu conceito de saídas para o Brasil. E aí pareceu Lula falando. Que de repente disse, não, olha, o grande problema nosso, a prioridade número 1 deveria ser diminuir a desigualdade. Porque é isso que impede o crescimento. Ora, esse é o discurso do Lula. Esse é o governo do Lula, esse é o governo Dilma, toda a luta do Lula, da Dilma, é justamente para diminuir a desigualdade. E o Armínio Fraga... E foi tal surpresa que a própria Leitão perguntou, mas o senhor é de esquerda, senhor Armínio? O senhor agora é de esquerda? Falou, não é questão de ser esquerda ou direita, mas é que eu tenho lido relatórios, comparado números do Brasil com outros países, estou verificando que a situação de desigualdade no Brasil é absolutamente absurda e excepcional. Não existe em lugar nenhum do mundo esse abismo entre os mais ricos e os mais pobres. E sabe o que mais que ele pregou? Aumentar o imposto dos mais ricos. Ele falou assim, isso não é coisa de esquerda, isso é em todo lugar do mundo. Ele disse isso explicitamente. Uma das soluções é aumentar. Ele disse, olha, quem paga menos imposto aqui é o mais rico. Quer dizer, esse era o Armínio Fraga falando, desalentado, sem ver perspectivas, porque ele disse, olha, o problema do Brasil é a desigualdade. Isso nem está na pauta do governo. Aí o jornalista perguntava, mas o senhor acha que as declarações do Bolsonaro atrapalham o clima de negócios? Acho. Os filhos atrapalham? Atrapalham. Então, declarações E ele disse que era otimista, né? Ele disse, eu sou otimista e tal, mas o quadro é esse. E no fim do programa, o Heraldo Pereira disse, mas o senhor disse que é otimista? Ele respondeu, imagina se eu não fosse. Então, esse é o desastre. Quer dizer, o Armínio Fraga já está percebendo, né, como outros economistas e tal, que não há perspectiva de melhora com um governo desse, que não tem rumo, que não tem estabilidade e que só conspira contra ele próprio, que só introduz instabilidade. Quer dizer, além de não resolver o grande problema do Brasil, que era sair do buraco econômico, ele trouxe mais problemas. Porque nós nunca discutimos nos 30 anos se é melhor democracia ou ditadura. Esse problema estava resolvido, ele introduz esse problema. Não, mas a ditadura é melhor, e é um absurdo, porque há 30 anos o Bolsonaro é eleito dentro da democracia. Seus filhos são eleitos dentro da democracia. E de repente ele vem dizer que a democracia não presta. Então, esse tipo de declaração contamina o ambiente. Ninguém vai investir num país cujo presidente não se sabe se defende a democracia ou não. E tem o seguinte, a ditadura não interessa ao empresariado nesse momento. Não interessa à imprensa. É muito diferente de 64. A situação hoje é outra. Essas ameaças, essa paranoia do governo Bolsonaro de ameaça comunista, os empresários sabem que não existe mais. Não tem nenhuma ameaça. Isso é paranoia. Isso é caça-fantasma. Em 64 tinha havido a Revolução Comunista em Cuba. Tinha apoio popular, tinham jornais, né, apoiando o golpe, mas é porque tinha aquele medo olha, aconteceu em Cuba, agora não há mais nada.
Não há mais motivo nenhum para o empresário temer alguma coisa relativa ao comunismo. Não, o que o empresário teme agora é uma ditadura Bolsonaro. Então, o que vai acontecer com esse governo, o Armínio Fraga não tem nenhuma... Esse ano já acabou, né? Esse ano nem existe mais, já estamos em setembro. O que ele está avaliando é que o ano que vem vai ser desastroso, não é? E, combinando com isso, eu estava vendo ontem os indicadores europeus, que também são péssimos para o ano que vem. Previsão de crescimento negativo do PIB da Europa. Paulo? Olha, eu acho que essa avaliação do Armínio Fraga, ela expressa um setor que não foi um setor que apoiou o Bolsonaro em primeira linha. O Armínio Fraga é um economista ligado aos centros financeiros ligados ao PSDB, Fernando Henrique, tudo isso, mas evidentemente ele faz uma análise que tem algum fundamento. É uma pessoa que conhece muito a economia, que achou que os resultados poderiam ser melhores, né? E essa decepção dele é uma decepção que faz parte de muita gente, porque não é uma decepção assim, ele podia fazer. Não, existem questões que são imexíveis, problemas que o governo não pode resolver. Primeiro problema, a economia está caindo, a receita está caindo, e o governo tem uma coisa chamada teto de gastos, que ele é obrigado a cumprir. Só que, embora o governo esteja fazendo várias providências, cortando várias despesas, tomando várias medidas, existe uma despesa que é obrigatória, que ela é crescente, e o país vai parar, o governo vai parar. Uma coisa que acontece nos Estados Unidos como parte de e leva uma negociação entre a Casa Branca e o Congresso, e é tradicional, todo ano periodicamente ocorre, aqui vai acontecer, e aqui é meio sem saída. Porque existe uma lei, uma determinação constitucional que proíbe você gastar mais do que a inflação do ano anterior, você levar os gastos num nível superior à inflação do ano anterior. Então isso vai parar. E não é só isso que vai parar. Nessa conjuntura, o governo que já passou um ano produzindo notícias impopulares, como a reforma da Previdência, como cancelando aumentos, cortando gastos, ele só tem como perspectiva piorar ainda mais os gastos públicos. Piorar gastos com saúde, piorar gastos com educação, que já estão sendo cortados assim de uma maneira desastrada. Cortaram 11 mil bolsas, restituíram 3 mil, mas ainda estão devendo 8 mil. Imagina o que estão fazendo com quem não se mobilizou, com aquela parcela da população que não tem essa força para ocupar as ruas. É isso. Ou seja, com a Previdência eles vão ter que cortar mais se eles quiserem estabilizar, se eles quiserem dar alguma coisa. Ou seja, a perspectiva é muito ruim. E nesse ambiente, assim, você teve assim, uma falsa mudança, que é a seguinte: declara-se que o secretário da Receita foi demitido porque ele estava falando que ele é a favor da CPMF. Só que o Paulo Guedes está fazendo reuniões onde se discute a CPMF. Ou seja, está ficando aquele governo em que há uma conspiração permanente. Por quê? Porque o desastre está à vista e ninguém sabe como impedir. É isso que o país está afundando, tem sinais assim conjunturais, e num mês aqui, outro ali, mas a perspectiva da economia, a falta de base para qualquer crescimento, está levando o país a afundar, e como o Bolsonaro na proa, ali, de comandante do desastre. Aquele que prometeu salvar o país, mostrar como é que se cresce, né? Assim, é um desastre assim, sem remédios, porque todas as receitas, todos os projetos estão encadeados. Então, assim, uma medida combina com a outra, para dar errado do ponto de vista do crescimento, da criação de emprego. Hoje, o emprego que cresce mais no Brasil, empregada doméstica de novo. Voltou a ser matéria, então disparou a de empregadas domésticas. O outro é catador de lixo, que continua crescendo. Ou seja, e outro quem não tem emprego mais, a gente vê nas calçadas, são os miseráveis. Esse é o Brasil que está chegando e que vai continuar e que vai ser cada vez pior. Esse o mundo, é isso que está em curso.
Do ponto de vista da economia, nada acontece, do ponto de vista da vida social, é cada vez pior. O sofrimento da população vai ser cada vez maior. Os trabalhadores perdem direitos. Todas as resoluções que estão sendo feitas são para piorar. A reforma da Previdência causa prejuízo e, como o Eduardo Moreira demonstrou numa palestra, e como outras pessoas estão demonstrando aí, a gente não tem noção de como a vida dos aposentados vai piorar. Minha Casa Minha Vida só continua por quê? Porque vão tirar dinheiro do Fundo de Garantia. Ou seja, daqui a pouco, o Fundo de Garantia, que é cada vez menor, porque os trabalhadores com carteira que contribuem para o Fundo de Garantia é um contingente cada vez menor, ele vai ficar cada vez mais vazio. E daqui a pouco acaba com isso. Ou seja, estamos indo para um desastre de um Estado sem escolas, sem suporte, num governo que não consegue dar solução. É por isso que o Armínio Fraga está desencantado, e é por isso que as pessoas, assim, estão começando a ver que vem por aí uma tragédia. É um país que vai parar, um país que vai quebrar e que vai ter uma hora que o próprio governo não vai poder cumprir aquela regra que ele disse que é a regra maior, que é o teto de gastos, que ele não pode mexer e que é o argumento para não dar aumentos, para cortar verbas, e etc, etc. É muito triste a gente ver quais são as profissões que estão crescendo de novo, né? É muito desesperador, porque são profissões que deveriam acabar. Não deveria haver um crescimento de empregadas domésticas. As gerações estão agora chegando ao fim, né, em relação a empregadas domésticas. Estão longe de chegar ao fim, mas o que eu quero dizer é que agora há interrupções. As filhas começam a fazer faculdade e têm uma profissão e deixam de receber a herança da profissão da mãe, né, que é limpar casa. E aí elas conseguem sair desse ciclo. E agora estão voltando. Não, e as mães também. Tem um personagem, hoje é uma matéria do Valor Econômico, que é muito interessante, que é uma senhora, né, mãe, que fez o curso médio e estava trabalhando no setor de serviços, trabalhando. De repente, não consegue mais, ela voltou para trabalhar como doméstica. E era mãe. E é mãe de 3 filhos. Ou seja, é uma regressão. Ela é uma pessoa que tem um espírito dizendo, eu vou voltar e vou fazer faculdade. Mas assim, é só para dizer o seguinte, essa regressão que esse governo está provocando após 8 meses. 8 meses, que já queimou o combustível, não tem mais nada para oferecer. Agora é uma pirotecnia que ninguém mais aguenta. E salva aquele núcleo de empresários muito duro, absolutamente sem compromisso com o país, que espera fazer fortuna fácil, com privatizações a jato, sabe, privatizar o Correios. Isso vai dar dinheiro para quem participar disso. Os leilões da Petrobras estão dando dinheiro para quem entrou. Mas são pessoas que têm compromisso pouco com o país, pouco com a história, pouco com a sociedade. É uma coisa absolutamente assim de ganho rápido, fácil, ainda que possam ser enormes. Agora, um comentário muito interessante aqui do Ken Naster. A direita é de uma hipocrisia abissal. Precisa do Brasil virar um inferno para admitir que estão errados. Porque diante desse desastre econômico é que pessoas do mercado financeiro vêm dizer que o problema é a desigualdade do país, né? Que com essa desigualdade não tem como se desenvolver. Hoje o Fábio Panunzio disse uma frase na entrevista aqui mais cedo que me marcou, que nos governos do PT eu era de direita, mas agora eu sou de esquerda. Ficou mais fácil ser de esquerda, né? Porque a coisa tá tão péssima economicamente, né? O desemprego atingindo 13 milhões de brasileiros, que as pessoas estão olhando para a desigualdade, olhando para quem dorme na rua, olhando para esses fatos, né, de aumento de crescimento de de trabalhos como a empregada doméstica e por aí vai. O Rogério Matuque pergunta, o desastre é para Bolsonaro ou para o povo? É para o povo. O nosso thumb deu a entender que era para o Bolsonaro, mas por enquanto está tudo certo, apesar da internação estendida de 4 dias. Diz o hospital que está tudo bem. Esdra Santos mandou um superchat aqui dizendo, estou surpreso com esse relato do Alex sobre a entrevista do Armínio Fraga. Assim que terminar o Boa Noite, vou procurar para assistir. Custo acreditar. Então assista lá
que o negócio foi chocante. Keila Patrícia Silva. Gisele, já fecharam data para o encontro em Salvador? Vocês mandam algum aviso aos membros por e-mail informando data, local e horário? Não temos data ainda para Salvador. A gente começou a organizar agora o do Rio de Janeiro, que vai ser no final de outubro. Dia 26 de outubro, vai ser em Niterói. Já mandamos e-mail e postamos o link para compra do ingresso lá na comunidade do YouTube. O de Salvador, quando a gente tiver data, vamos também mandar e-mail e postar na comunidade e falar na programação. Então, quem for assinante, quem for membro, manda um e-mail para contato@brasil247.com.br. Mas vocês já devem ter recebido o e-mail. Deem uma olhada lá no spam, caso tenha ido para lá, que a gente mandou ontem à noite. E também tem uma mensagem lá na comunidade do YouTube. É só ir lá na abinha comunidade, tem vídeos, né? Tem playlists, tem a abinha comunidade. Lá também tem um recado sobre isso, sobre o Encontro do Rio. A gente vai mandar outros e-mails nas próximas semanas também. Mas quem não recebeu, quem não encontrou e é assinante, manda esse e-mail pra gente. Felipe Salles diz, divulguem a manifestação pelo Lula Livre amanhã em Curitiba, organizada pelo PCO. Até a página oficial do Lula compartilhou, fora Bolsonaro. A gente fez uma live hoje de manhã, a Daphne que fez, com uma pessoa da Executiva Nacional do PCO, sobre essas caravanas. Estão saindo vários ônibus de diferentes cidades para Curitiba. Vai ter um ato grande lá em Curitiba no sábado e a gente vai dar matéria também. A Thaís Cunha mandou um superchat muito legal, um grande apoio aqui para o Boa Noite, para a TV 247 também. Obrigada, Thaís. Ela diz, o assunto não é esse, mas não poderia deixar de agradecer PML, Gisele e Alex. Na verdade é um pouco esse, sim, tem a ver também. Vocês me orientaram em fevereiro para entrar com meu pedido de aposentadoria. Dei entrada e saiu esse mês. Obrigada pelo grande jornalismo do 247. Sensacional. Ficou muito feliz com essa mensagem. Tem a ver porque a gente está falando de aposentadoria também, de reforma da Previdência, de perdas de direitos, e você, ainda bem que conseguiu a tempo de mudanças nessas regras, né? Muita gente não vai conseguir ou vai demorar vários anos ainda para conseguir o que conseguiria antes. Vamos falar então, só ler o superchat da Almeri Espíndola, então, que ela diz, eu cheguei pela rodoviária de Porto Alegre agora à noite, a quantidade de pedintes eu nunca tinha visto, é muito triste, em muitas cidades, né, principalmente nas grandes capitais. Deixa eu tirar aqui como diz o Léo, né, mandar para a Record aqui os haters. Wilton Santos diz, Gisele convida a Elika Takimoto para o encontro do Rio de Janeiro, muito bem lembrado, Elika Takimoto é sensacional, tem feito umas lives com o Conde. E chegou um novo membro, o Ângelo de Souza, seja bem-vindo. O Ângelo já pode ir no encontro do Rio de Janeiro, tá vendo? A Rosa Virgínia tá dizendo que também saiu caravana de Recife para Curitiba, do PCO. Vamos falar então sobre essa história do Moro pedir demissão. Será que o Moro vai pedir demissão? O que diz a coluna, né, uma nota do jornalista Guilherme Amado da Época, da revista Época, que o Moro estaria dizendo a aliados, dizendo a pessoas próximas que estaria já disposto a pedir demissão caso o Bolsonaro nomeie alguém para a direção-geral da PF que não seja indicado por ele. Por quê? Porque essa nomeação de alguém da cabeça do Bolsonaro sem acordo com o Moro seria mais um sinal de desprestígio, não só desprestígio, mas mais que isso, de desautorização do Moro, né? Tira a autoridade dele em público. E aí a nota diz que enquanto eles estão ali tentando, se esforçando, tirando foto, fazendo postagem nas redes sociais para mostrar que está tudo bem, na verdade o Moro já teria tomado essa decisão. Mas vou acrescentar aqui um elemento que é o seguinte, antes de vocês comentarem. Essa também pode ser uma narrativa criada pela própria Época, /Globo, para que o Moro saia por cima dizendo que, eu não aceito isso, né? Na verdade, ele não tem mais como sair por cima, porque ele já está no buraco, já está muito para baixo. O que você acha, Paulo? Olha, eu acho que tem uma questão que acho que a gente não pode deixar de pensar, que é a seguinte, se chama Vaza Jato. A Vaza Jato hoje é uma sombra na vida do Moro, é uma sombra na vida do Dallagnol, é uma sombra da força-tarefa, né? De quem fez a Lava Jato, de quem condenou, e de quem foi flagrado naqueles diálogos constrangedores.
esse mundo, a maneira pela qual a população brasileira está enxergando a Lava Jato está diminuindo. A Vaza Jato contribuiu de uma maneira enorme. A divulgação dos diálogos por um número cada vez mais importante de veículos contribuiu muito para mudar essa visão. E é evidente que, na medida em que o Supremo, né, como foi noticiado hoje, e é uma tendência assim, cada vez assim, mais clara, de vários ministros que já foram aliados ferrenhos, aliados de sangue do Moro, e que hoje estão tendo uma visão crítica da Lava Jato. Tem várias decisões que envolvem a Lava Jato que poderão ser modificadas nos próximos dias, a partir daquela primeira decisão que envolvia o Bendini, que pode provocar a revisão de vários processos, porque se inverteu a ordem natural de qualquer julgamento, que é a acusação apresenta seu ponto de vista e a defesa se defende. Se criou um sistema que era pior possível, né? Depois que a defesa apresentava suas alegações finais, isto é, as últimas alegações, a acusação apresentava as últimas alegações já com delações sob encomenda para derrubar aquilo. Quer dizer, então criou essa situação. Então é uma situação bastante difícil politicamente, juridicamente e, vou dizer assim, pelo que a gente vê na Vaza Jato, cedo ou tarde, muitas pessoas querendo cobrar o Moro na justiça, querendo cobrar o que ele fez, assim, porque não dá para chamar de erros, né? Tem várias questões ali que podem ser questionadas, né? Então ele vai precisar de quê? Ele fica sem o que ele tem hoje, a prerrogativa de foro. O fato dele ser ministro convém bastante. Convém a ele, porque ele precisa se proteger. O Dallagnol hoje está mais protegido porque ele tem que ser julgado teoricamente pelo Conselho Nacional do Ministério Público, onde você tem um espírito corporativo que jamais permitiu qualquer condenação, e ali é uma situação bastante difícil, né? É uma situação bastante fácil. O Moro vai ser um cidadão comum. Se ele sai, ele não tem mais, ele pode ter a popularidade que tem, mas assim, ele não vai ter nem esse poder de retaliação que o ministro da Justiça tem, porque o ministro da Justiça pode mandar investigar alguém, pode, né? Ele dá entrevistas, ele é ouvido como autoridade, né? Então, tem uma outra situação, ele vai perder poder. Então, deixar o governo Bolsonaro hoje, mesmo sendo que está aproveitando dessa situação, porque disso o Bolsonaro entende um pouco, né, se aproveita dessa situação para agredir, para meio esvaziar, para deixar claro que quem manda aqui sou eu, né? Ele tá fazendo coisa de um nível quase da grosseria, né? Assim, deixando claro, olha, que eu não vou ficar aguentando esse sujeito aí. Por quê? Porque o Moro, em certos momentos, ameaçou investigar a família. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E o Bolsonaro quer parar com isso e vai em cima do Moro. Ou seja, então aí temos uma guerra que não tem saída, porque o Bolsonaro já viu que ele é presidente para os filhos, em primeiro lugar, né? Não há nenhuma dúvida a respeito disso, né? Então ele vai. Então isso aí é um caminho ruim, e o Moro não pode ficar sem o ministério, porque ele vai ter que virar um cidadão comum. É uma coisa que ele se desabituou há muito tempo, né? E que agora, então, justamente é uma hora mais complicada para ele. O que você acha, Alex? Eu acho que a situação do Moro é complicada, porque a Polícia Federal continua sem chefe, né? O Maurício Valeixo saiu de férias, não foi substituído. A Polícia Federal, a Superintendência no Rio também está vaga, porque Bolsonaro queria colocar um delegado amigo dele, ou que se alinha com ele, e o Moro tinha indicado outro. Enquanto o Bolsonaro não sair do hospital, é claro que isso aí não vai ser resolvido, só depois que o Bolsonaro sair. Essa ameaça do Moro, nessa reportagem, nessa nota da época, eu acho, como Paulo, que não é vantagem nenhuma o Moro cair fora. É melhor ele ficar apanhando como ministro do que sair fora e não ficar comum, né? Cidadão comum, né? O que ele vai fazer até 2022? Vai passar o ano sabático nos Estados Unidos? Vai ser colunista na Globo? Fácil. Não tem o que fazer. O Paulo Guedes, eu acho mais fácil. Eu acho mais fácil o Paulo Guedes cair fora do que o Moro. Porque o Paulo Guedes tá nem aí, tá com a vida dele feita.
Ah, não deu para fazer, eu vou embora. Vai para a Ilha Seychelles, vai gastar a grana dele onde for. O Colaguedes não tem compromisso nenhum, nem com o Brasil, nem com o governo, nem com nada. O Moro não, o Moro tem que ficar ali bonitinho, quietinho, para ver se consegue alguma coisa mais para frente. Ou o STF, ou vai ser candidato, ou vai ser vice do Bolsonaro na chapa. Sabe-se lá o que eles vão armar para 2022. Então, só se o Moro for muito estúpido, né? Para dizer, eu vou embora porque a minha fama não é mais a mesma. Eu acho que seria uma decisão estúpida ele cair fora. É melhor ficar se desgastando no governo, porque ele passa a ser vítima. Olha, eu tô aqui, mas sou uma vítima e tal. Então, ser vítima sempre é bom para a pessoa, né? Melhor do que... Então, não acredito nessa possibilidade, ainda mais do Moro pedir para sair, eu vou embora. Não, realmente não vejo. Vejo mais o Paulo Guedes, mais para frente, tá, a hora que ele vir que realmente não dá para resolver as coisas, diz, olha, tentei, mas realmente não dá, tchau. Acho mais fácil o Paulo Guedes ir embora do que o Moro. Você ia falar? Não, eu queria falar mais uma coisa, porque eu acho que as pessoas têm que notar. Estão aparecendo provas que incriminam o Moro. E que, portanto, se ele for um cidadão comum, como eu, você e qualquer outro, ele pode estar sujeito a uma ação na justiça. E quando ele for ministro, olha, ele tem a prerrogativa, aquela que ele quis tirar do Lula, né? Que ele fez aquela gravação e divulgou, porque ele dizia que o Lula procurava isso que eu ia comentar, isso né? é muito irônico, né? Agora ele quer ficar no cargo justamente pelo motivo. Pedir o Lula e dizer que o Lula só queria ir para o ministério porque ele queria escapar dele, Moro, dele, né? Porque no fundo era da Lava Jato, era dele, Moro. Agora é ele que está ali se protegendo. Porque na hora que ele puser o pé na rua e não tiver mais nada, as pessoas vão ficar, opa, peraí, mas então era aqui, e aquilo lá, hein? Sabe, como é que vai ser? Ou seja, então, vamos dizer assim, isso é o ponto. Porque a história está andando um pouquinho para um lado. E o ambiente político está mudando. O ambiente no judiciário está mudando. Não está tendo uma mudança assim, não, da água para o vinho, não. Mas está caminhando numa direção que não é a direção boa para o Sérgio Moro. O mundo mudou. De 2014 até hoje, foram águas para o moinho do Moro. Está tendo uma virada. E isso ele não está habituado. E ele enfrentar essa virada sem nenhuma prerrogativa de foro pode não ser uma boa pedida. E disso ele entende. E tem que ver o quanto para quantas pessoas ele conseguiria passar a imagem da vítima, né? Que eu sei que tem uma parcela que vai sim ver o Moro, continuar vendo o Moro como herói, até porque o Moro foi responsável por colocar o Lula na prisão. E tem muito ódio envolvido aí contra o PT e contra Lula. Então, ele sempre vai ser o cara que colocou Lula na prisão. Mas, para quem é mais sensato, lê informações e preza pelos direitos, não vai admitir que o Moro seja vitimizado, né? Então, a questão é quanto tempo demora essa campanha do Moro de que ele tá sendo vítima do Bolsonaro. E para quantas pessoas também. Carolina Rodrigues diz, no meu bairro nunca tinha visto criança trabalhando no semáforo, hoje eu vi, fiquei muito triste. Cláudio Alves pergunta, em que canal Armínio Fraga deu a tal entrevista? Foi na Globo News. Olair Severo de Oliveira, Armínio Fraga é o tipo de economista que faz do ministério e do governo balcão de negócios. Renda da população trabalhadora nunca faz parte do foco desse tipo de representante da elite financeira. Sandra Gurgel, Gisele, Lula pediu reparação ao direito de resposta da Rede Globo? O áudio seletivo entregue ao Bonner dele com a presidente Dilma Rousseff? O Lula, especificamente, eu acho que não pediu a defesa do Lula. Direito de resposta nesse caso, não. Já pediu em outros casos para a Globo. Mas as bancadas do PT na Câmara e no Senado entraram hoje com uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal pedindo que procuradores da Lava Jato e o Moro sejam investigados pela divulgação, pela manipulação dos áudios relacionados ao Lula, né? E a Dilma, que eram áudios ilegais, mas pela manipulação da narrativa, ou seja, tinham 22 áudios junto com a Lava Jato lá e com o Moro, eles escolheram um para tentar dar a entender que o Lula queria ser ministro para fugir da Lava Jato. Aquilo que agora, como a gente estava comentando, está na história do Moro, né, do próprio Moro. Não, nessa história agora que o Moro quer fugir da Vaza Jato. Exatamente. Agora ele não quer fugir da Lava Jato. Segundo o Moro, o Lula queria fugir da Lava Jato.
Moro quer fugir dos vazamentos, né? Da Está sendo Vaza Jato. demonstrado hoje, claramente. Enquanto que o Moro gravou fitas que consolidam e não permite nenhuma dúvida de que o Lula não estava preocupado em escapar da Lava Jato, que ele queria salvar um governo, e nós sabemos que aquele governo estava se segurando também a democracia, gostemos ou não da Dilma, era isso que estava em causa. Depois dessa queda, o que veio foi o dilúvio, esse dilúvio que não acabou até agora, mas ele tem a prova, que ele escondeu, de que o Lula não queria o que ele dizia que ele queria, é uma prova contra ele. O importante disso aí é uma prova que desmonta a tese dele, a acusação dele, as matérias que os jornais publicaram, ajudados, instrumentalizados por ele. Ele forjou uma narrativa e, em parceria com a Globo, fez parte da população acreditar nisso, para que e também do STF, né, para que o Lula não fosse nomeado ministro. Pressão popular, decisão judicial, mídia, né, apoio da mídia, esse combo fez com que o Lula não virasse ministro, que a Dilma caísse, enfim, mudasse todo o curso da história. Então, o PT entrou no STF sobre esse caso, e vamos ver o que vai acontecer agora. E ainda sobre o Supremo também, é importante dizer que o clima está mudando entre os ministros. Deixa eu só agradecer aqui a chegada do Geraldo Rebelo, que se tornou membro aqui do canal durante Boa Noite, e o superchat da Valéria Dalegrave, que diz: Moro também deve ter um ótimo pé de meia para gastar, gente. E ele vai começar a campanha dele para presidente em 2022, se descolando do Bozo. Vamos ver se o Moro sobrevive a uma campanha com aqueles traços robotizados, né? Porque ele não tem expressões. Então, vamos ver quanto ele sobrevive numa campanha presidencial. Supremo Tribunal Federal tem casos a serem julgados próximo agora, em breve. Habeas corpus que envolvem o Lula e que são contrários à Lava Jato. O clima é de que a Lava Jato pode muito facilmente ser derrotada pelos ministros do Supremo. Antes, o placar não era esse, mas agora, com a Vaza Jato, o clima está mudando. Demora, mas o clima está mudando, porque as coisas que saem são cada vez mais graves, uma mais pesada que a outra, né? Um capítulo pior que o outro. Então, é isso que diz uma matéria publicada hoje na Folha de São Paulo, pela jornalista Thais Arbex, que diz que tem muita coisa na expectativa ali do Celso de Mello, né, que não estava no último julgamento, deve estar no próximo, e a indicação é que haja um resultado favorável ao Lula e que isso aconteceria já em outubro. Alex, o que você tem a dizer sobre isso? Não, é o seguinte, hoje a Raquel Dodge participou da última sessão dela no STF. Ela sai do cargo dia 17, hoje participou da última sessão, e essa sessão foi toda dedicada a mensagens ao Bolsonaro, a puxões de orelha ao Bolsonaro. Tanto o Celso de Mello enquadrou, o Celso de Mello sempre fala em nome do STF, né? Ele é o decano e tal, então as mensagens principais que o STF quer passar, quem passa é o Celso de Mello. Ele foi muito claro ao dizer, ele criticou a escolha do novo PGR, dizendo que quer dizer, o que ele disse que o Ministério Público não pode servir a um grupo, a um partido, e etc., que é do Estado, né? Então foi uma mensagem direta, né, chamando a atenção para o Bolsonaro de que ele tem que se enquadrar nos trilhos democráticos. E a Raquel Dodge também deu seu recado, tudo isso em resposta a esse clima aí criado pelo filho do Bolsonaro, com essa mensagem de vias democráticas, que levantou, tal como aconteceu com Marcelo Crivella, todos se levantaram com censura, também todos se posicionaram contra essas mensagens do Carlos Bolsonaro, e hoje essas reprimendas foram reiteradas pelo STF, pela Raquel Dodge. Eu concordo que já existe um clima para que Lula seja libertado em outubro, né? Há notícia, inclusive, de que os militares também já não estão se opondo, não vai ter mais aqueles tweets do Eduardo Vilas Boas. O Lula já está preso há muito tempo, demais, nenhum presidente da República ficou preso tanto tempo, está mais do que na hora de Lula ser libertado, e haverá vários julgamentos nesse sentido, né? O julgamento da segunda instância, que
o julgamento da suspeição do Moro, quer dizer, há vários julgamentos programados finalmente para outubro, está confirmado que será em outubro, que vão colocar Lula fora da cadeia, já não era sem tempo. O que você acha, Paulo? Olha, eu acho que há mudanças em curso, há um novo ambiente político no ar. Eu acho que o pronunciamento do Celso de Mello sobre o Eduardo Bolsonaro foi chamá-lo de golpista e autoritário, né? Isso acho que foi a coisa mais assim incisiva da parte de o mais experiente dos ministros, que você chama de decano, mas também um dos mais cultos e eruditos e dos mais cautelosos. É uma afirmação assim que tem todo esse valor aí, eu acho que tem toda essa importância. Há um sinal de que há um esforço por parte da justiça de retomar os seus princípios, dos quais ela jamais devia ter se afastado, de preservar a presunção da inocência e os princípios do Estado de democracia de direito assim mais profundos e mais importantes. Há esse sinal, né? Quer dizer, isso veio naquela decisão do Bendini. Há várias outras medidas que podem ser apontadas nessa direção, a disposição de marcar o julgamento, votos que um ministro daqui, outro ministro daqui, mas eu acho que a gente tem que haver assim, que primeiro, há movimentos no sentido contrário, né? Por exemplo, se é possível sustentar comportamento, se é mais fácil, né? Sustentar o comportamento tendencioso, que não respeitou o necessário distanciamento e imparcialidade no julgamento do triplex. Já está em fase final o julgamento do sítio de Atibaia. E aí pode-se tentar abusar que são outros julgamentos. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem que ter muito cauteloso, é importante, é possível, é necessário e é correto que o Lula seja libertado no prazo mais rápido possível. Mas a gente tem que ver também que há fatores que conspiram contra isso, que estão acima desse controle, não é assim que está assim ao alcance da mão. Eu acho que há muitas coisas ainda que vão passar, porque é realmente uma situação... a saída do Lula, o Lula sair da prisão, gente, mudou a situação política. Sabe? Vamos falar assim, mudou a situação política. Não é coisa pequena, é uma coisa muito grande, é uma coisa muito importante, que nós queremos imensamente que isso aconteça. Agora, temos que ver que as forças que não querem a preservação da situação política, que querem, inclusive, o agravamento da situação política, vão se mexer e elas têm instrumentos no sentido contrário. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que estar assim, vendo, fazendo o possível, fazer muito bem quem está indo se manifestar pela solidariedade ao Lula, defender o Lula livre mais do que nunca é importante, porque se você acha que o Lula está sendo vítima de uma injustiça, se você tem certeza disso, não tem o que discutir, ele tem que ser livre, tem que ser solto, porque pessoas que são inocentes, elas não podem estar presas um dia a mais. Isso é um crime contra os direitos humanos, é um crime contra a presunção da inocência, isso é um crime, inclusive, contra o direito de defesa. A pessoa inocente é inocente. Acabou. E se está demonstrado que Lula foi vítima de uma ação orquestrada, organizada, para produzir uma condenação de modo artificial, ele tem que estar solto amanhã. Já. É isso que precisa fazer agora. Temos que ver e temos que entender que nós vivemos uma realidade onde a justiça ela está sujeita a pressões, ela age muitas vezes como partido político, existem forças dentro do judiciário trabalhando contra isso aí, e se empenhando muito claramente para isso aí. Uma delas é essa tentativa de apressar o julgamento aí do sítio de Atibaia. Ou seja, vamos ver assim, é sim uma mudança. O alcance dessa mudança ainda está sendo discutido, ainda vai se ver, porque se ele chegar ao ponto que é necessário, que é a liberdade do Lula, esse é o ponto, será uma grande vitória. E um sinal de que as forças estão super alertas para também manter o Lula preso é a conclusão do voto do Gebran no processo do sítio, né? O processo do sítio está aí e eles vão claramente colocar contra o Lula também nessa nova narrativa. Então, assim,
Lula consegue uma vitória e pode ser que tenha outra derrota em seguida, né? A gente não pode esquecer desses vários outros fatores. Não, eu acho o seguinte, eu acho que essas últimas ameaças à democracia fizeram com que o STF se unisse para defender a democracia. E eu acho que defender a democracia é retornar à vigência do artigo 5º por completo, que garante a liberdade de todos até o esgotamento de todos os recursos. Eu acho que essa pressão do Carlos Bolsonaro está provocando uma reação a favor da democracia dentro do STF. Eu acho que, juntando a Vaza Jato com aquelas revelações todas de ilegalidades, arbitrariedades praticadas por Moro, por Dallagnol, mais essas ameaças fizeram com que o STF se unisse na defesa da democracia. Eu acho que isso é que vai favorecer, e não é para favorecer o Lula, e sim para colocar o Brasil dentro do que diz a Constituição. Não importa quem vai favorecer. O que diz a Constituição é que ninguém pode ser preso antes de esgotar todos os recursos. E isso tem que valer. Então, eu acho que o STF está mudando também devido a essas ameaças. Já eles estão dizendo claramente: o Brasil está ameaçado, não podemos deixar que a democracia acabe. Então, está nas mãos do STF, né? Retomar, colocar a Constituição a serviço da democracia, que é para isso que ela foi feita. Tomara, né, que todos esses acontecimentos sirvam pelo menos para que haja mais defesa da democracia e dos direitos. E lembrando também que a Raquel Dodge fez um discurso hoje também pedindo um alerta para o Supremo para sinais antidemocráticos no país que tem acontecido no Brasil e no exterior. Né? É claro que é um discurso de saída, né, antes de você fechar a porta, depois de uma gestão que foi muito criticada pelo meio jurídico, por decisões super questionáveis, né? Inclusive, ela, recentemente, em meio à interlocução ali para que ela continuasse no cargo, enquanto ela estava em conversa com o Bolsonaro, ela segurou investigações da família Bolsonaro. Então, tudo isso tem que ser lembrado sobre a Raquel Dodge, que está saindo da PGR. E aí, agora ela fez um discurso também em defesa da democracia. Você vê como tudo converge para um discurso uníssono, né, nesse sentido. Deixa eu ler aqui vários superchats que chegaram e comentários também. A Dora Rosa Cruz diz: mas os processos dentro dos protocolos normais demoram, Paulo. Ela tá falando do Moro. Sou mais a decisão sugerida pelo Alex, 1 ano sabático nos Estados Unidos. O Osmar Costa Lima comenta: não creio que o STF, muito menos Gilmar Mendes, tenha sido iludido por Moro. Eles sempre foram cúmplices e agora querem se livrar do cadáver. Também eles vivem uma crise, né? O judiciário vive uma crise que não dá para manter o Lula preso porque ficou escandaloso, mas não dá... que momento que a gente solta, enfim. O que a gente diz para justificar que está soltando? Que estamos soltando, o que a gente confirmou várias vezes que tinha que continuar preso. Não, e também tem o seguinte, né? Ficou a situação do Lula preso político. Não faz bem para um país democrático manter um preso político. E a pressão internacional é muito forte nesse sentido. Pois O Lula é um preso político, mas vocês são uma ditadura ou são uma democracia? Então, libertar o Lula tem sentido também. Mostrar para o Lula, não, nós estamos ainda, né? Ainda temos aqui um pouco de democracia. Chegaram novos membros aqui, a Joyce Rodrigues e também o Rafael X e o Murilo Ribeiro, muito bem-vindos. E a Nilza Leão também. 4 membros, fora os anteriores que estavam aqui no Boa Noite. Boa Noite está bombando hoje, um monte de superchat, audiência muito boa e vários membros chegando. Muito obrigada, Heitor também e o Marcos Roba, que acabaram de mandar 2 superchats. Grande apoio aqui à TV 247. O Heitor Kamigashiba, ele diz: eu vivo em Joinville, uma cidade onde o Coiso teve 90% dos votos e minha clientela é de classe média e média alta. Tenho percebido manifestações espontâneas de descontentamento com o governo e com a verborréia da família Bozo. Isso é muito bom ouvir esse relato, né, de alguém que está numa cidade que a gente sabe que tem carreatas constantes pró-Bolsonaro. Eu tenho um amigo que trabalhava, agora está em Porto Alegre, mas trabalhava em sindicato em Florianópolis e contava sobre algumas coisas sobre Florianópolis e Camboriú também.
O Américo Fortal diz, deputado capitão do PSL do Espírito Santo no plenário ofereceu 10 mil para quem matasse uma pessoa, exatamente. Surreal esses parlamentares do PSL, né? Não foi, capitão, eu vi isso. Capitão Assunção. Capitão Assunção, deputado federal. Do PSL do Espírito Santo. Tá, é que eu vi uma coisa. Tá. Não, estadual, desculpa. Estadual, isso, que eu vi lá. Não era tribuna da. Eu vi ele falando. Assembleia. E depois, Assembleia. Inclusive de uniforme. Isso, e falando, foi depois a fardado. entrevista confirmando. É isso aí. Depois de uma jovem ter morrido assassinada, Não, o parlamentar né? ofereceu. Foi hoje. Ofereceu dinheiro em discurso no plenário da Assembleia Legislativa. Inacreditável mesmo. Assassinou uma mulher em frente à filha de 4 anos. Não foi a mulher dele. Assassinou uma mulher. Deixa eu terminar de ler aqui o superchat do Marcos Roba, que diz: empresas privadas no Brasil agem irresponsavelmente. Veja o caso da Vale. Logo, é de se esperar que desastres ambientais em grande escala venham a acontecer com a venda das estatais brasileiras, principalmente com a venda de partes da Petrobras. Pois é, e como é que fica a investigação e a punição de empresas que não têm nenhuma função social, né? Não tem nenhum compromisso social. Não é função. Função tem, não tem compromisso com a população. Não acontece nada. Não, inclusive, uma coisa interessante da Vale é que ela é um novo paradigma de empresas e investimentos estrangeiros no Brasil. A Vale foi privatizada. As empresas chegaram aqui sem o menor compromisso com o bem-estar da população em volta, dos trabalhadores, das suas famílias, sem o menor compromisso. Isso marca uma regressão em relação aos investimentos externos que a gente tinha nos anos 50 e 60. As empresas chegavam aqui para ganhar dinheiro, atrás de mão de obra barata, mas o salário que elas pagavam aqui era muito alto em relação ao padrão brasileiro. Elas modernizaram as relações de trabalho, oferecendo garantias trabalhistas e várias outras. Aqui, agora é o contrário, é uma prática de rapina. O que as pessoas estão fazendo é rapinar o país e pegar as riquezas e correr. Esse é o capitalismo que o Bolsonaro, o Paulo Guedes estão trazendo para o Brasil nessas privatizações. É um capitalismo de rapina. Se aproveitando da falta de fiscalização, né? Total. Que o Estado não tem. Né? Você ia falar, Alex? Não, no detalhe escabroso dessa declaração do deputado é que ele disse que para ele dar a recompensa tem que trazer o cadáver para ele. Isso lembra filmes de Bang Bang, né? Tem um filme famoso, Traga-me a Cabeça, de Alfredo Garcia. Tem que trazer o cadáver para ele. Isso evidentemente que é crime, né? Todo mundo sabe que é crime. Claro, vou pagar para alguém cometer um assassinato. Não, nem que seja da família dele, né? Tem uma relação dele com essa pessoa assassinada. Mas evidentemente que é um crime, mas isso revela o clima que está tomando conta do país, de cada um fazer justiça pelas próprias mãos, encomendar assassinatos publicamente. Não é isso, claro, isso é o governo Bolsonaro. Esse clima é uma criação e está sendo mantido esse clima e cada vez mais acirrado pelo governo Bolsonaro. Ele combina com o Witzel, né, esse parlamentar. A matéria diz aqui que é um homem que matou uma mulher em frente à filha dela, né, de 4 anos. E o que o deputado diz eu quero dar 10 mil do meu bolso para quem mandar matar esse vagabundo. Isso não merece estar vivo, não. Eu tiro do meu bolso para quem matar esse vagabundo aí. Não vale dar onde ele está localizado. Tem que entregar o cara morto. Aí eu pago. Porque vagabundo que tira a vida de inocente vai lá usar o sistema para ser beneficiado. Então, tem que tira ser. Os adjetivos, é o discurso Bolsonaro sobre a violência, bandido bom é bandido morto. É esse o discurso que está, sim, sendo ampliado. O Alex tem razão. É isso que está sendo assumido, legitimado, as pessoas falam. Né? Ana Paula diz, Alex, está certo, o clima no Brasil está terrível. Agradecer aqui o apoio da Vânia Cristina, vários superchats muito bons hoje. Obrigada, gente, pelo apoio aqui. O Luiz Alberto Santos diz, a velocidade da fala de vocês está semelhante à dos ministros do STF. A Tuxa está explorando vocês? Pô, a gente está falando tão rápido assim? E os ministros do STF falam tão rápido assim? Não lembro também. Bom, vamos tentar falar mais devagar. O Paulo até que fala rápido, mas enfim, dá para entender, né? Socorro Wilkinson
também manda um oi aqui de Sidney no Superchat, suporte para o grande trabalho, ela diz. Obrigada, Socorro. Só para a gente encerrar, então, vou trazer o assunto das bolsas que o MEC desbloqueou 3.182 bolsas, depois, como lembrou o Paulo, de ter bloqueado mais de 10 mil, né? Então, ele devolveu um pouquinho, mas não deixa de ser uma vitória dos estudantes que se mobilizaram, né? Por exemplo, em Santa Catarina, tem greve na UFSC. É muito importante isso, porque assim, os estudantes se destacaram por mobilizações decididas, ousadas, muito importantes no primeiro semestre. Deram resultado. Vamos entender, deram resultados. O governo teve que recuar. Não recuou inteiramente, mas teve que recuar e está reconhecendo algumas bolsas. Isso quer dizer o seguinte, que esse governo, ele acredita, ele resiste, mas ele cede quando a população se mobiliza. É isso que ele está vendo agora, e está claramente vendo agora, como nós vimos parcialmente, mas cada vez mais claro, que a reforma da Previdência teve um outro sentido, ela arrancou muito dos aposentados, muito dos mais pobres, mas não avançou tanto quanto o senhor Paulo Guedes desejava. Recuou, abriu mão, fez alguns acertos, porque teve também uma mobilização. Então isso é importante da sociedade, todos nós nos mantemos atentos, porque é assim que a gente vai conseguindo diminuir os prejuízos, minimizar os danos, enquanto a gente não consegue derrubar tudo. Alex. Bom, é isso aí, né? É isso aí. Tem que exigir o que pertence aos estudantes, né? Os estudantes estão retomando, não é? E pelo que se ouve por aí, novos desbloqueios vão acontecer até o final do ano. Luiz Alberto está dizendo aqui, fala lenta demais. Sono? Luiz Alberto, acho que você colocou em câmera lenta aí no Boa Noite. Tá normal nossa velocidade aqui, hein? Silvia Furtado mandou um superchat. Gente, muito obrigado pela audiência hoje, por todos os apoios aqui financeiros que vocês mandaram, por todos os membros que chegaram, sejam bem-vindos. Quem quiser ir ao encontro de Niterói, então, que eu anunciei mais cedo, quem não pegou meu anúncio, já está marcado dia 26 de outubro. O encontro do Rio vai ser em Niterói. A gente já mandou e-mail e mensagem postada na comunidade do YouTube ontem à noite, mas quem não encontrar o e-mail, manda mensagem pra gente no contato@brasil247.com.br que a gente manda o link para compra do ingresso, tá bom? Então, boa noite para todo mundo. Divulguem aí o link do Boa Noite. Obrigada, Alex. Até amanhã. Valeu, Paulo. Até amanhã também. E vocês também. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Amanhã tem entrevista do José Graziano, que foi presidente da FAO. Vai ser uma entrevista bem interessante. A gente publica daqui a pouco a programação completa. Falou. O grande tribuno da democracia do Brasil passado, Rui Barbosa, dizia que o papel da imprensa deve ser o de ser os olhos e ouvidos da nação. Infelizmente, parte significativa da imprensa brasileira se transformou na voz do dono. O Brasil 247 exerce aquilo que Rui Barbosa dizia, ser os olhos e os ouvidos da nação.